Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar abençoando a sua casa e que Deus possa também estar abençoando a sua família. Hoje nós tivemos aqui na nossa igreja, na rua Décio Burali, 83N, em frente à Praça dos Pioneiros, do centro da cidade de Tangará da Serra, 3 cultos especiais, 3 cultos abençoados, culto dos filhos de Deus, onde houve, onde teve louvor, onde teve oração, onde teve adoração, onde teve o ensino da palavra, onde teve a busca pelo Espírito Santo. Hoje foi muito abençoado, foi muito forte. E eu estou aqui muito feliz, porque além de Deus ter nos ensinado, também as pessoas tiveram compromisso, compareceram hoje. Nem mesmo a chuva que veio forte atrapalhou, impediu as pessoas que querem servir a Deus de vir à igreja. E vieram. E foi muito abençoado, foi muito especial. E louvado seja Deus por tudo aquilo que nós conseguimos fazer e aprender nesse dia, nesta noite de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço agora também, como sempre, eu não posso, terminou o culto, eu não posso deixar de vir aqui para compartilhar com você pelo menos um pouquinho daquilo que foi falado durante o dia de hoje, durante os cultos que nós fizemos, até porque, é claro, não tem como eu fazer tudo da forma com que foi feito, que é um tempo maior, mas na medida do possível temos tentado passar para as pessoas um pouco daquilo que foi falado no dia de hoje, no dia de culto. Que Deus abençoe você que já estava aí, preparado para nos acompanhar. Eu até vim aqui um pouquinho, falei para as pessoas vir aqui avisar na página da igreja, colocar nos grupos dizendo que a gente ia atrasar um pouquinho. Nós terminamos o culto ali, agora há pouco não deu tempo de nada, só sair de lá e vir realmente para cá e começar a live. Que Deus abençoe você que já está ligado, você de perto, você de longe. Louvado seja Deus pela tua vida, que sempre está ligado conosco aqui na nossa programação, que sempre está ligado na nossa live. Como eu sempre digo, obrigado também pelo carinho da sua audiência. E como eu sempre peço, você que entrou agora, ou você que ainda vai entrar, ou você que vai ver posteriormente no gravado, que Deus te abençoe. E eu peço, nos ajude a compartilhar, não só curta aí a nossa página, a nossa live, mas que você também possa compartilhar para que um maior número de pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. A Bíblia diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. É uma forma da gente espalhar o evangelho, a verdade, a palavra de Deus para aqueles que sofrem. O evangelho cura, o evangelho liberta, o evangelho transforma, o evangelho ele prospera e ele leva para o céu, o evangelho ele salva. Então nos ajude a compartilhar. Estou muito feliz porque pessoas têm nos acompanhado não só aqui na cidade de Tangará da Serra, no noroeste do estado de Mato Grosso, na nossa região, mas também em toda a região de Mato Grosso. Pessoas nos acompanhando aqui em Tangará da Serra. Então, um grande abraço para todas as pessoas de Tangará da Serra, para as minhas ovelhas, para todos os meus obreiros, para todos os meus ministros, pastores da minha região. Deus nos deu o privilégio, a graça, é o favor não merecido, a misericórdia dele de eu poder hoje ser um líder regional, poder estar conduzindo, cuidando não só da sede aqui na rua Décio Burali, mas também de mais 11 igrejas que estão abaixo do nosso cuidado, e Deus tem nos dado a capacidade e sabedoria para que a gente possa conduzir. Então tem muitos pastores, obreiros, membros de outras cidades aqui do noroeste, a cidade a qual Deus nos deu a oportunidade de pastorear, a região a qual nos deu o poder de liderar e pastorear. Pastor Robert lá de Barra do Bugres, um abraço a ele, a esposa, os filhos e também a todas as pessoas lá de Barra do Bugres. O pastor Raimundo também é o nosso pastor lá em Nova Olímpia. Que Deus abençoe o senhor, a família e as pessoas aí da cidade que têm nos acompanhado. Um abraço lá ao pastor Delmar, que está cuidando da nossa igreja lá em Denise. Um abraço ao povo de Denise. Um abraço ao povo lá de Arenápolis, conduzido lá pelo ministro Ribeiro. Que Deus abençoe ele, a família, todas as pessoas lá de Arenápolis. Também o ministro Gilmar, que está cuidando da nossa igreja lá em São José. Deus abençoe aí o Gilmar, as pessoas que nos acompanham de lá. Pastor Júnior, o Ademir Júnior lá em Juína. Que Deus abençoe o senhor, a família, todas as pessoas, obreiros aí que nos acompanham aí de Juína. Também o pastor Júnior Soares, a sua esposa,
família lá em Sapezal. Um abraço ao povo de Sapezal, que sempre tem alguém também nos acompanhando. Que Deus abençoe. Pastor Paulo ali de Campo Novo dos Parecis. Deus abençoe o senhor, a família, a esposa. Que Deus abençoe o povo da igreja de Campo Novo. Obrigado. As pessoas que sempre nos acompanham. Que Deus abençoe. E abençoe também, Deus, as pessoas aí de Cuiabá. Um forte abraço ao povo de Várzea Grande. O povo de Poconé, o povo de Livramento, que sempre tem alguém nos acompanhando. Aí, Rondonópolis, a minha família, minha esposa, sempre tem nos acompanhado. Os nossos amigos em Cuiabá, em Rondonópolis, Água Boa, Chavantina, pessoas que nos acompanham em São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas nos acompanhando no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Quarta-feira tinha uma pessoa nos acompanhando lá de Pernambuco, pessoas do Pará, pessoas da Bahia, de todos, Minas Gerais, todos os lugares tem pessoas nos acompanhando, e que Deus abençoe vocês pelo carinho da audiência, que Deus possa abençoar cada um grandiosamente em nome de Cristo Jesus. Amém? Eu, como sempre faço, vou cumprimentar 10 pessoas aqui, tá? E no final eu cumprimento mais 5. Cumprimentando essas 15 pessoas é como se eu estivesse cumprimentando e abraçando a todos. Sinta-se abraçado pelo pastor Júnior. Eu não vou responder você, mas eu tenho uma equipe que vai estar anotando, principalmente as pessoas que entram de outra cidade ou de outro estado. Pode deixar o teu nome aí, o nome de algum familiar para oração. Nós vamos estar orando depois em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite, ministro Ribeiro, a paz. Quem está falando conosco? Boa noite, pastor. A paz. Olha, a irmã Rafael Vânia, lá da cidade de Sapezal. Que eu acabei de dizer, a irmã Rafael Vânia, isso, lá de Sapezal, ela sempre tem acompanhando a nossa live. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado por estar conosco. Nosso amigo Cleverson, lá da cidade de Lambari do Oeste. Ô, meu amigo Cleverson de Lambari do Oeste. Deus abençoe você, meu amigo. Obrigado por estar ligado conosco. Iodete Almeida Ramos. Iodete Almeida Ramos, que Deus abençoe, minha irmã. Obrigado por estar ligado conosco. Maria Jailde. Maria Jailde, Deus abençoe, minha irmã. Demilza Gonçalves. A Demilza Gonçalves, que Deus abençoe. Adécimo Silva. Olha aí o nosso pastor Adécio, meu amigo, lá da cidade de Lucas do Rio Verde, aí já a região norte do estado, né? Que Deus abençoe o senhor, pastor, a esposa, a família, tá? Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe o seu povo. Obrigado por estar ligado conosco, meu irmão. Ademir e Viviane. O Ademir e a Viviane. Deus abençoe Ademir e Viviane, Deus abençoe vocês. Jaque e Adriano. Meus amigos também, Jaque e Adriano, que Deus abençoe. Obrigado por estar ligado conosco nesta live. Samara Rocha Fernandes. A Samara Rocha Fernandes, um abraço, Deus abençoe. Lívia Rodrigues. E a Lívia Rodrigues deu 10 pessoas, e que Deus abençoe a um em nome de Cristo. Lá no final a gente fala com mais 5 pessoas em nome de Cristo, porque eu senti falta de gente aí, hein? Eu senti falta das minhas meinhas todas aí, da Crisiane, da Graciele, da irmã da Graciele, as pessoas que sempre têm nos acompanhado. Mas eu já sei que vocês estão aí. Louvado seja Deus por isso, tá bom? Em nome de Cristo. Tá aí, Iber? Tá ligado aí? Sim, senhor. Aí, ó, diz que tá tudo ligado aí. Deus abençoe. Boa noite, Rodrigo. A paz, meu irmão. Como é que você tá? Dá a paz pro povo aí. Boa noite, pastor. A paz a todo mundo. Que a graça de Deus possa alcançar vocês. Eu tô muito bem, graças a Deus. E feliz por todo mundo que está acompanhando a gente. Um abraço a todos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos lá para a palavra, meu querido? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Daniel. Abra lá, por gentileza. Daniel, capítulo 6. E eu gostaria que você acompanhasse até o final, porque foi algo muito bom, muito especial aquilo que Deus me entregou hoje, para que eu pudesse levar para as pessoas. Daniel capítulo 6, abra aí por gentileza. Mas antes, nós vamos fazer uma longa viagem por aquilo que já está aqui e por aquilo que já está aqui por a gente ler. Bastante a palavra, a gente já conhece, né? Bastante a Bíblia. É claro que Deus dá a oportunidade, capacidade para a gente sempre buscar, aprender, buscar mais. Mas o que eu tenho para falar para você, como eu sempre digo na igreja, eu quero dar uma pincelada antes aqui, deixar você já interagido naquilo que nós vamos falar. Sexta-feira, Deus colocou ao meu coração uma palavra falando exatamente sobre Daniel e também sobre Davi. Eu enfatizei mais sobre Davi. Hoje eu quero entrar aqui falar sobre um outro servo que foi Daniel. Eu estava falando para as pessoas a necessidade
né? E também o privilégio de você, da gente poder ser servo, de nós sermos servos de Deus. Presta atenção, o servo, irmão, foi o que eu falei para as pessoas na sexta-feira, eu quero repetir para você, porque na sexta-feira nós não temos live, nós temos na quarta, nós temos no domingo. Então eu quero aproveitar e falar um pouquinho daquilo que eu falei na sexta para a gente entrar aqui. Deus nos dá a oportunidade de ser servo. E o servo de Deus, ele sempre será justificado pelo próprio Deus. Eu estava comentando sobre o que Davi falou na palavra de Salmos, no Salmo 143. Davi, ele diz assim no Salmo 143, ele diz assim, Senhor, eu peço a Ti, ele faz uma oração dizendo que o Senhor venha desarraigar os meus inimigos. O que é desarraigar? Algumas traduções dizem que desarraigar é destruir, desarraigar é matar, desarraigar é aniquilar, é acabar com os inimigos. E Davi chega a dizer que no capítulo 3, ele fala que muitos são aqueles que se levantam contra ele. Como tem se multiplicado os seus adversários, ou seja, os seus inimigos. E aí no Salmo 143 ele pede para Deus desarraigar, arrancar, destruir, aniquilar. Só que no final do versículo ele diz assim, eu peço que o Senhor aniquile, me livre dos meus adversários, dos meus inimigos, e eu peço que o Senhor faça isso, porque eu sou o teu servo. Então Davi, ele diz para Deus livrar ele em oração, porque ele é servo. E o servo merece ser livrado pelo seu Deus. Ponto. O que acontece? Deus livra Davi dos inimigos, sempre livrou, Davi não perdeu uma batalha. Ele passa muito tempo, Davi morre, passa vários reis depois de Davi, e assume o reinado, começa o reinado de Ezequias. A Bíblia diz que o rei da Síria se levanta contra Ezequias, dizendo que vai destruir a terra de Judá, vai levar o povo preso, que ia destruir toda a cidade, que ia matar Ezequias. Então assim, esse rei da Síria, um inimigo muito potente, muito poderoso, ele olha para o povo, né, de Judá, olha para Ezequias e diz, Ezequias, eu vou destruir a cidade, eu vou acabar com tudo e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar você da minha mão. Aí ele começa a dizer um monte de deuses a qual ele destruiu e destruiu o rei também a terra. E ele diz, quero ver qual é o Deus que vai livrar você da minha mão. Ezequias fica angustiado, ele fica com medo, como Davi também ficou muito angustiado. No Salmo 143 ele fala, Senhor, eu estou angustiado, desarraiga os meus inimigos. E muitas vezes os nossos inimigos têm se levantado contra a gente. São pessoas que se levantam contra você, às vezes, dentro da igreja. São pessoas que se levantam contra você no teu trabalho para puxar o teu tapete, para tomar o seu lugar. São pessoas que, às vezes, se levantam contra você da sua própria família. Às vezes, se levanta contra você. E simplesmente porque você é servo de Deus. Às vezes, você está passando por um momento de aflição, de angústia, de medo. Você está preocupado. Davi diz, Senhor, livra, desarraiga os meus inimigos. Me ajude porque eu sou o teu servo. Me livra. Deus livra, passa muitos anos, Ezequias, como eu estou falando, começa a reinar, o inimigo se levanta contra ele, e a Bíblia diz que ele com medo, angustiado, ele vai à casa de Deus, ele se prostra, ele ora, e ele pede para Deus livramento. E Deus manda a resposta para ele. O profeta Isaías vai até ele e diz, olha, Deus mandou uma resposta. E ele diz, ouça o que diz o Senhor. E ele diz assim, o Senhor disse, o rei da Síria não entrará nessa cidade. Ele não vai levantar escudo contra esta cidade. Ele não vai lançar nenhuma flecha contra esta cidade. Ele não vai vir com esta cidade perante ela com tranqueira. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar, mas nessa cidade ele não entrará. Eu não vou permitir, porque eu, o Senhor, livrarei esta cidade. E ele disse, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Dá uma olhada. E eu falei com as pessoas na sexta-feira, onde existe servo, há livramento. Onde tem servo, Deus salva. Onde tem servo, Deus liberta. Onde tem servo, Deus cura. Onde tem servo, Deus salva. Onde tem servo, Deus prospera. Onde tem servo, Deus ampara. Irmão, é muito importante que você seja servo. Pode ver que Davi já tinha morrido há muitos anos. Mas por Davi ter servido a Deus, depois de muitos anos, o que Davi fez servindo a Deus estava valendo até depois de muitos anos.
Aí a Bíblia diz e vem, ainda que você esteja morto, você viverá. Não só na ressurreição do último dia, mas Deus vai levar em memória aquilo que você fez quando você serviu a Ele. Oh, louvado seja Deus. Seja servo, meu irmão. E aí eu ensinei para as pessoas o que é ser servo. Nós precisamos aprender o que é ser servo. Porque aprendendo a ser servo, nós vamos servir. Porque muitas pessoas não estão na igreja para servir. Muitas pessoas estão na igreja para serem servidos por Deus. Jesus é um exemplo de servo. Ele diz, eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir. Então o que eu aprendi? O que é ser servo? Anota aí se você quiser. Servo, meu irmão, servo, ele não é livre. Olha só, o servo não é livre. Quer ver a segunda coisa, uma característica de um servo? O servo não tem vontade própria. O próprio Jesus disse, não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Então o servo, ele não é livre. O servo não é livre. O servo, ele não tem vontade própria. O servo, ele é obediente e o servo, ele obedece a um Senhor. Eu estava comentando na igreja, hoje é algo muito interessante. Vamos dizer que, por exemplo, na minha igreja, 95% das pessoas ainda não tiveram a oportunidade de ser patrão. Então, se ela não é patrão ou patroa, eles são empregados. Mais de 90%, mais de 95% das pessoas da igreja não são patrões, eles são empregados. E o empregado, ele tem um senhor, que é o seu patrão. E ele precisa obedecer o seu patrão. E ele não faz o que ele quer na empresa. Ele faz o que o patrão quer. Ele não chega atrasado, ele tem que chegar na hora, ele tem que cumprir as suas obrigações, ele tem que ser obediente. Todo servo tem um senhor. Agora, quando a pessoa ela é um bom empregado, o patrão, o seu senhor, promove ela, abençoando, subindo ela, elevando ela de cargo. No mundo espiritual, da mesma forma, o servo que honra, o servo que obedece, o servo que tem um comprometimento com o seu Senhor, ele também é promovido. E Deus quer promover o Senhor. O Senhor quer nos promover. E uma das coisas que vem como promoção é Deus amparar você no momento de dificuldade. É Deus justificar você quando você está passando por luta, quando vem uma doença, quando as pessoas se levantam contra você, quando elas querem puxar o seu tapete, Deus sempre vai honrar você. Sabe por quê? Porque você é servo. Seja servo, coloca no teu coração, o servo não tem vontade própria, o servo não é livre, o servo não se manda, o servo ele obedece a um Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Deus é Jesus, Jesus é a palavra, obedeça meu querido, obedeça o Senhor, seja servo, Deus ele quer honrar, ele quer abençoar você. Em Daniel, olha só, em Daniel capítulo 6, nós vamos ler o versículo 19, nós vamos começar do versículo 19. Coloca a tua mão sobre a palavra, vamos orar. Pai, apresentamos a Ti a Tua palavra, abrimos o nosso coração, pedimos ao Senhor que fale conosco. Cele a instrução, nos ajude a ser servo, a entender como ser, para que a gente possa ser justificado e abençoado pelo Senhor. Amém e graças a Deus. Olha só o que aconteceu. Daniel, que era dos cativos da terra de Israel, né, por um erro das pessoas de Israel daquela época, Deus permitiu os caldeus, Deus permitiu os babilônicos virem pegar o povo de Israel e levar cativo para a Babilônia, na província dos persas e dos medas. Levou Daniel para lá ainda jovem. O que aconteceu? Daniel, por ser de Deus, e Daniel, por ser servo, Deus começou a honrar Daniel na província da Babilônia. E quando Deus começa a honrar alguém, sempre vai ter alguém para nos olhar mais ou menos assim, ó, de rabo de olho. Isso é aquele olhar de inveja, aquele olhar de olho grande, pessoas que não estão contentes com o seu sucesso, com a sua promoção. Isso existe em todos os lugares. Mas aquele que é servo sempre será justificado por Deus, independente da circunstância. O que aconteceu? Daniel começou a ser abençoado, começou a prosperar. A Bíblia chega a citar até que o rei da Babilônia era amigo de Daniel, porque Daniel era um homem sério, um homem bom, ele era servo. Então Deus começou a honrar a Daniel e usar o rei para também abençoar ele. O que aconteceu? Quando as pessoas de lá viram que Daniel começou a ser abençoado,
as pessoas daquele lugar começaram a tramar contra Daniel, querendo puxar o seu tapete para destruí-lo. O que eles fizeram? Eles foram até o rei da Babilônia e diz assim: olha, rei, nós estamos querendo que o senhor assine um decreto aqui. Qual é o decreto? Que homem nenhum ore a qualquer Deus ou qualquer pessoa a não ser o Senhor. Se alguém tiver que orar, pedir ou se prostrar, que seja diante do Senhor. E qualquer pessoa que não se prostrar diante do Senhor ou se prostrar diante de qualquer Deus, ou orar para qualquer Deus, na mesma hora seja jogado dentro da cova dos leões. Levaram lá para o rei o decreto. O rei tinha um anel chamado anel sinete. Aquele anel, ele assinava o decreto, assinava a sentença, os documentos, e principalmente na lei dos persas e dos medas, onde era Daniel estava, na província da Babilônia, nos caldeus, lá não podia mudar o decreto que foi assinado. Por quê? Porque na lei deles, assinou, estava assinado, nem o rei podia revogar. E o que me chamou a atenção é que quando eles levaram para o rei assinar, o rei não se preocupou em saber o porquê que eles estavam fazendo aquilo. Simplesmente ele assinou e ele estava assinando a sentença do seu próprio amigo de Daniel. A Bíblia diz que o rei gostava de Daniel. O que o povo queria? O povo estava armando contra Daniel. Isso me chamou a atenção porque eles tramaram contra Daniel, levou ao rei, e o rei não se deu nem o luxo de tentar examinar ou buscar ou saber por que eles estavam fazendo aquilo. Porque o rei simplesmente, o ego dele subiu, porque as pessoas teriam que se prostrar diante dele. E eu comentei com as pessoas na igreja: cuidado, irmão, para o orgulho, para a soberba não apossar-se do seu coração e acabar você fazendo aquilo que não deve fazer. O rei nem analisou, simplesmente ele foi, assinou e não pôde revogar. O que aconteceu? Depois que Daniel ficou sabendo da sentença, mesmo assim Daniel ainda continuou orando a Deus. Um dia Daniel estava ali, prostrado, orando a Deus. A Bíblia diz que aqueles homens viram e correram até o rei e disseram: rei, o senhor assinou um decreto. E na lei dos pés do medo não pode revogar, não pode voltar atrás. E nós pegamos alguém orando aí a um outro Deus. E o senhor disse que tem que ser jogado na cova dos leões. E o rei disse: é verdade. E eles trouxeram. Quando o rei viu que era Daniel, a Bíblia diz que o rei ficou triste, não comeu, não bebeu, porque o rei gostava de Daniel. Creio que Daniel falava de Deus para ele, né? Então assim, o rei ficou triste, ficou penalizado, mas não teve jeito. Daniel foi jogado na cova dos leões. O que me chama a atenção, irmão, é o que acontece às vezes até mesmo dentro da igreja ou na sua casa, na sua família, e isso é um aprendizado de servo. Quando alguém vier falar alguma coisa para você, ou trazer alguma fofoca, alguma contenda, antes de você tomar partido, analise quem falou, chame a outra pessoa, procure saber o que aconteceu, para que você não venha errar, irmão, trazendo uma confusão e ser até injusto com alguém. Então analise, procure ouvir as duas partes, procura analisar, entender o que está acontecendo para que você não possa ser injusto. Não tinha como revogar. Jogaram Daniel dentro da cova dos leões. Detalhe, vamos aprender isso aqui. Isso não fala na Bíblia, isso já são os estudos que nos dizem. Quando acontecia um julgamento como esse, um episódio como esse, o rei, as pessoas deixavam os leões, irmãos, sem comer durante dias. Durante semanas os leões ficavam sem se alimentar, sem comer. Ou seja, quando caísse qualquer coisa dentro dessa cova, os leões famintos, a Bíblia diz, irmãos, que até esmigalhar os ossos das pessoas não sobrava nada. Imagina, Daniel foi jogado dentro desta cova. O que aconteceu com Daniel? Capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz assim, 6:19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. 20. Quem que foi com pressa às covas dos leões? O rei. Ele foi com pressa. Amanheceu, ele foi lá. 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel. Para aí. Interessante. O rei sabia que quando isso acontecia, irmão, não sobrava nada. Mas a Bíblia diz que pela manhã o rei foi à cova e ele falou com Daniel. Por quê? Porque Daniel falava para o rei a respeito de Deus.
Eu creio que Daniel falava, olha, o nosso Deus, quando a gente serve Ele com fidelidade, quando nós somos servos, o nosso Deus, Ele livra. Quando a gente serve Deus de verdade, o nosso Deus, Ele cura. Quando a gente serve Deus de verdade, o nosso Deus, Ele salva. O nosso Deus justifica. O nosso Deus prospera. O nosso Deus abençoa. Então o rei foi lá. Ele sabia que não sobrevivia ninguém quando era jogado lá. Mas Daniel falava que aquele que era servo de verdade, Deus guardava, protegia, Deus amparava. E o rei foi lá no 20 e disse, chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste e falando o rei, disse a Daniel, Daniel, dá uma olhada, servo do Deus vivo. O rei chama Daniel de servo de Deus. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ou seria o caso que o teu Deus, olha que lindo, a quem tu continuamente serve, tem podido te livrar do leão? Olha o que o rei diz, Daniel, servo do Deus vivo, chama ele de servo. E o rei diz, você me falava que o teu rei, quando a pessoa serve, ele salva, ele liberta, ele ampara. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Irmão, isso aqui falou muito comigo. Por quê? Porque um servo de verdade serve a Deus continuamente. Esse continuamente é diretamente, não como muitas pessoas que dizem ser servo, mas serve Deus, ela vem no culto hoje, aí depois ela falta uns 2, 3 cultos, aí ela volta no outro culto de domingo, ela vai, fica 2, 3 semanas, depois ela vem de novo, ela passa um monte de tempo, aí depois ela volta na Santa Ceia. Não, o servo de verdade, ele serve a Deus continuamente, não tem pausa, não tem tempo. O servo de Deus tem compromisso. Mesmo que ele estava sabendo do decreto, que ele poderia sofrer o dano, ele não deixou de servir a Deus. E todos sabiam disso, inclusive o próprio Deus. Então ele diz, servo do Deus vivo. Seria o caso de que Deus, aquele Deus que você fala, que continuamente é uma pessoa que tinha constância na presença de Deus. É uma pessoa que se dedicava a Deus. É uma pessoa que servia sempre. Não uma pessoa que uma hora tá bem, outra hora não tá. No momento bom ela tá com Deus, a porca torce o rabo, ela sai. Ou se tá, quando ela precisa ela vem, quando tá tudo bem aí ela já abandona. Não, serve continuamente. Serve sempre. E ele diz, o Deus a quem tu continuamente serve, será que ele tem podido livrar-te dos leões? 21. Então, leões, viu? É no plural, eram muitos. 21. Então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Era um bordão que tinha para o rei, né? Que o rei vive para sempre, vive eternamente. 22, Daniel diz, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, de Deus, e também contra ti, contra o Senhor, ó rei, não tenho cometido delito algum. A Bíblia diz que Daniel respondeu ao rei, diz, rei, eu não falei para você? O meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal. Por quê? Porque eu sou servo e Deus viu que em mim tinha inocência. Por mais que as pessoas se levantassem contra ele, por mais que as pessoas se levantem contra mim, por mais que as pessoas se levantem contra você, se você é servo, Deus vai amparar, não vai acontecer nada com você. Oh, glória a Deus. Existem os anjos de Deus que ainda lutam em seu favor, meu irmão, mas seja servo. Seja servo de Deus, seja servo do Senhor. Seja servo de Deus, sirva a Ele continuamente. Esteja com Deus em todos os momentos. A Bíblia diz, eu fico imaginando, vamos entrar na mensagem, eu fico imaginando um monte de leão, irmão. E o anjo vai lá e fecha a boca. O anjo vai lá e fecha a boca. Eu fico imaginando os leões, caramba, hoje tá ruim para nós, hoje não vai dar para pegar esse cara não. Imagina, meu irmão, o Deus a quem continuamente eu sirvo enviou o anjo. Ele fechou a boca dos leões para não fazer nada para mim. Por quê? Porque ele viu que em mim tinha inocência. Irmão, servo de Deus tem que estar na inocência.
Você não pode falhar, você não pode errar, Deus vai te justificar. E o que me chamou mais atenção, diz assim, ó, foi achado inocência em mim diante de Deus e também, rei, contra o Senhor eu não fiz nada de errado. Eu não cometi delito algum. E eu falei para as pessoas na igreja hoje, isso é muito importante. Não tem como você servir a Deus de verdade se você não servir as pessoas a qual Deus colocou ao teu lado para te honrar. Honre o seu líder, honra o seu marido, honre o seu patrão. O seu patrão, meu querido, é a pessoa que Deus colocou do teu lado para te honrar. Lembra que eu falei de servo? O servo obedece. O servo fiel vai ser promovido. O seu patrão quer promover você, mas ele precisa ver essa fidelidade a ele, essa obediência a ele. Eu espero que você esteja entendendo. Seja melhor, porque você será promovido. Você será abençoado. E por mais que se levantarem contra você, Deus vai te justificar. Não tem como você servir e honrar a Deus se você não honrar e servir as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Pessoas que Deus usa para que você possa subir. Que você possa ter entendido até aqui em nome de Cristo. Onde tem servo, Deus livra, Deus guarda, Deus salva, Deus ampara. Seja servo. A Bíblia diz lá em Malaquias, olha só, a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3:18, que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Se você ler no versículo 24, não precisa nem ler aqui, mas se você ler, a Bíblia diz que quando o rei manda tirar Daniel, fala assim, Daniel, mas por que aconteceu com isso com você? Ah, o fulano, Beltrano, Ciclano armaram contra mim. Traga esses homens aqui. Os homens que armaram contra Daniel, o rei mandou jogar dentro da cova dos leões. A Bíblia diz que esses homens não chegaram nem no fundo da cova. Os leões já se apoderou deles, dos homens, das mulheres deles e dos filhos. Até a família pagou o preço. Seja servo para que você não pague o preço. Para que a sua família não pague o preço. Aí tá no 24, ó. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, os seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam até os ossos. Nem osso sobrou. Olha a diferença daquele que serve e a diferença daquele que não serve. Sirva a Deus, meu irmão. Se entregue a Ele verdadeiramente. Seja obediente. Tenha compromisso, seja comprometido com Deus. E Deus, no momento que você vai precisar, Ele vai honrar você. E mesmo que arme contra ti, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Glória a Deus. Vamos aí agora entender por que tudo isso aconteceu. Foi o que Deus colocou no meu coração. Nós vamos ler agora Daniel 6, versículo 1. Vamos entender por que aconteceu e vamos aprender com Daniel, através da palavra, o que é ser servo e por que Deus honrou Daniel. E Deus, se você aprender, Ele vai honrar você também. Olha só, Daniel 6, versículo 1 agora. Vamos entender por que tudo isso aconteceu e por que Daniel é servo. No 6:1 diz assim, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, governadores, que estivesse sobre todo o reino. Sobre eles, 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano, para que não viesse ter nenhum problema lá na província, para que não viesse ter nenhum dano o seu reinado. Então vamos entender isso aqui. A Bíblia diz que o rei Dário, o rei da Babilônia, o rei dos persas, dos medos, a gente já leu, já estudou isso aqui, os reis da Babilônia, eles governavam a 120 províncias, 120 lugares. Por isso que ele colocou em cada um desses lugares, 120 províncias, um presidente, um governador para governar para ele. E chegava para ele só as coisas que eles já tinham dado conta de resolver. 120 presidentes para cuidar de toda a província dele. Para que o rei não sofresse nenhum problema. E 3 príncipes que estavam acima desses presidentes, o rei Dário colocou 3 príncipes que estariam acima desses 120 presidentes. Esses três, a qual Daniel, que não era nem da província da Babilônia, Daniel era um desses 3 que estariam acima desses 120 presidentes. Olha que coisa. 3. E então, o mesmo Daniel se distinguiu
desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Vamos entender. 120 presidentes para ajudar o rei, acima dos 120, 3 homens, o qual dos 3 Daniel era um, e a Bíblia diz que Daniel se distinguiu entre esses 120 e entre também os 3, que um era ele. Então o que aconteceu? Ele se distinguiu. O que é distinguir? Ele se diferenciou. Daniel era diferente. Nós, aqueles que se dizem de Deus, aqueles que querem ser servo, nós precisamos ser diferentes das pessoas que não servem a Deus. Precisamos ter pureza, precisamos ser sóbrios, precisamos ter caráter, precisamos vigiar. Daniel se distinguiu. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Daniel se distinguiu porque ele tinha um espírito excelente. Você pode ver que o espírito ali não está escrito com letra maiúscula, então não é o espírito de Deus, mas é o espírito do homem, aquele que Deus colocou em cada ser humano. Só que tem gente que não tem espírito excelente como Daniel, tem espírito de porco. Qualquer coisa ele está chateado, qualquer coisa está bicudo, qualquer coisa briga, qualquer coisa xinga. Ou seja, tem crente, irmão, que ninguém quer saber de ir na igreja dele, ele convida, não vai porque ele é chato. Ele não é uma pessoa agradável. Não, Daniel era agradável, ele tinha um espírito excelente, ele era servo. E por isso ele se diferenciou. Por isso ele se distinguiu. E por ser diferente, quem que está observando Daniel? O rei Dário. Você está imaginando o rei olhando para ele, olhando para Daniel e falando, nossa, esse cara ele é diferente. Esse cara procede com justiça. Esse cara ele é bom, é diferente esse cara. E o rei está pensando em colocar Daniel como o maior do reino. Olha aí, ó. Tinha um espírito excelente e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, o rei queria promover, abaixo do rei Daniel ia mandar em tudo. Imagina, irmão. Que privilégio, que oportunidade. Ó, Deus honrando o seu servo. E quando o rei estava ali, quando o rei pensa alguma coisa, ele conta para os seus conselheiros, é claro. Quando você conhece alguém que você confia, você vai falar, olha, eu estou pensando em fazer isso e isso. Irmão, e o rei está pensando, está comentando. 4. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Aqueles 120, os 3 e os outros que estavam perto do rei, começou a olhar Daniel com ciúme, com inveja, com olho grande, e eles estavam tentando achar uma ocasião contra Daniel para poder destruir, para poder puxar o tapete, para poder arrebentar com Daniel. Só que a Bíblia diz, 4, então os príncipes presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Dá uma olhada. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava em Daniel, nele, nem vício, nem culpa. Olha a importância de ser servo, irmão. Por que Deus honrou Daniel lá? Porque Daniel não deu ocasião para os seus adversários. A Bíblia diz, irmãos, lá em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que o nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso derredor como leão buscando alguém a quem ele possa tragar. Daniel ele não tragou. Por quê? Porque Daniel não dava ocasião. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar é não dê ocasião. Não dá ocasião é não dar oportunidade. Não dá oportunidade é não dê brecha para ele. Não deis lugar ao diabo. O inimigo ficava olhando para Daniel para buscar uma culpa, um vício, uma brecha. Mas a Bíblia diz que Daniel não dava ocasião. Meu irmão, você que está me ouvindo, não dê ocasião. Não dê brecha para que o inimigo não venha entrar. Eu estava comentando no decorrer da semana, falei no estudo de hoje, o diabo ele é legalista e oportunista. Ele aproveita as oportunidades, ele é oportunista e ele é legalista. O que é oportunista? Ele fica procurando oportunidade. Por isso que ele fica te rondando. Os inimigos estavam olhando para Daniel. Vamos ver onde é que ele vai errar para a gente arrebentar com ele. Mas Daniel não dava ocasião. Daniel não dava brecha.
O inimigo, ele é oportunista, ele espera a oportunidade. Quando você dá a brecha, ele pega e ele te arrebenta. Ele veio roubar, matar e destruir. Quando ele te abraça, quando ele te pega, aí ele se torna legalista. Ou seja, ele tem autoridade legal sobre você. E Deus não pode fazer nem nada porque você deu a brecha. Não dê ocasião, não dê brecha, não dê oportunidade. Seja servo, fique naquilo que Deus tem falado na palavra de Deus. Não dê ocasião. Eles ficavam loucos. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz aqui, ó. Olha que forte que nós acabamos de ler. No versículo 4, né? Aí a Bíblia diz no finalzinho assim, ó. Ele não dava ocasião, não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele nem vício, nem culpa. Ele era fiel a quem? Ele era fiel a Deus. E ele era fiel também ao rei. Por isso que ele diz lá, Deus não achou em mim culpa, mas inocência, e rei ele era fiel a Deus e ao rei, e não se achava nele nem vício nem culpa. Então, peraí. Não achava nem vício e não achava culpa. Aí você olha e fala assim, graças a Deus que eu não tenho mais vício. Depois que eu vim para Cristo, eu não bebo mais, louvado seja Deus que você não bebe. Eu não fumo mais, louvado seja Deus que você não fuma. Eu usava droga, hoje eu não uso mais. Pastor, eu parei com... Graças a Deus, louvado seja Deus. Mas eu vou mostrar para você que às vezes nós ainda somos cheios de vício. E a Bíblia diz que são as raposinhas que destroem as vinhas. Às vezes são coisas pequenas. Eu estava ensinando algo importante para o povo hoje. Deus nos deixou mandamento, mas Deus também nos deixou ordenanças. Ordenança e mandamento é diferente. Mandamentos são aqueles 10 que Jesus veio e falou assim, 2, amar ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas Deus dá ordens também. Lembra quando ele disse para os seus discípulos, entra no barco, eu ordeno que vocês vão para outra banda. E às vezes nós deixamos de cumprir, às vezes é a brecha que o inimigo tem para entrar na nossa vida. Não olhe só para os mandamentos, olhe também para as ordenanças de Deus. Tem coisas que Deus colocou na sua palavra. Inclusive obedecer também às leis civis, meu querido. Guarda isso no teu coração. Aí é onde muitas pessoas têm dado ocasião e brecha para o inimigo. Ele está esperando a oportunidade para acabar, para destruir com você. Não permita. Pastor, não tem vício. Será que não? Estava comentando na igreja hoje. Sabe qual é o vício de muita gente? Olha o vício que muitas pessoas têm ainda hoje. Andar no seu carro sem colocar o cinto. Isso é um vício. O inimigo está doido procurando uma ocasião para ele fazer um acidente e ceifar sua vida. Eu até brinquei hoje, as pessoas até riram de mim hoje no culto, que eu falei para as pessoas assim, olha, o cinto, muita gente pega e quer colocar ele por trás, né? Para não colocar na frente para incomodar, né? Ou para não apitar, porque tem carro que apita que você está sem cinto, aí para você se livrar disso, eu falei para as pessoas, o cinto não é tchuk, o cinto é check. Não é atrás, o cinto é na frente que você coloca. E isso muitas vezes é uma ocasião, é um vício que você tem e você não consegue se livrar dele. E é um vício que você está dando ocasião, oportunidade para o diabo arrebentar com você. A Bíblia diz, orai e vigiai. Vigie. Quer ver uma outra brecha que as pessoas dão? No próprio carro. Pastor, eu vou para tal lugar, mas olha, o meu carro é pequeno. Vamos fazer o seguinte, dá para levar 4 aqui atrás. Olha, dá uma olhada. Você andando com 4 pessoas no seu carro. A lei permite 4? Não, a lei permite 3 na frente e 2 na frente. 3 atrás e 2 na frente. Se você colocar 4, isso é um vício que muitas pessoas têm. E você está dando ocasião para o diabo. Quer ver uma outra coisa? Pessoas que não conseguem colocar o seu filho no banco de trás. O filho dá birra e ele tem que levar o filho no banco da frente. Muitas vezes o pai e a mãe colocam ainda na frente, junto no volante. Depois que o diabo achar uma ocasião, entrar e acontecer uma tragédia, você perder alguém da sua família, você, Deus, por quê? Por quê? Porque o pastor falou, ele pregou, mas você deu brecha, porque você não tira o seu vício. Me dá uma agonia quando eu vejo pessoas, irmão, com capacete aqui, no cotovelo. A vontade é de parar o carro, falar, vem cá só um pouquinho, falar um negócio pra você, pegar o capacete e arrebentar na cabeça dele. Aqui, meu querido, é cotoveleira, capacete é na cabeça. Mas é um vício que a gente tem. E o diabo só está esperando uma oportunidade, uma ocasião para que ele possa arrebentar com você, para que ele possa te destruir. Então não dê a ocasião.
Não dê a brecha, não dê a oportunidade para que o inimigo venha te arrebentar. O que muitas pessoas fazem dentro da própria igreja, irmão, e está dando ocasião para o diabo. Pessoas que não têm habilitação nem de moto nem de carro, mas andam tanto de moto como de carro. Você está dando ocasião. Você está dando brecha para o inimigo vai te arrebentar. O inimigo quer te destruir. Não dê ocasião, não dê brecha. Seja sério, faça as coisas corretas. Seja irrepreensível. E quantas outras brechas, quantas outras coisas que o povo tem feito e que acha que não tem nada a ver. Mas os adversários de Daniel estavam buscando uma ocasião. E como Daniel não dava brecha, como Daniel não dava oportunidade, olha o que diz o versículo 5. E estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, quando o diabo não acha brecha, não acha culpa, não acha vício, ele vai tentar derrubar você na palavra de Deus. Ele tentou Jesus 3 vezes. Jesus resistiu ele. E ele fugiu de Jesus. Resista a ele. Não permita ele te arrancar da palavra de Deus, porque ele vai procurar derrubar você da palavra de Deus, a qual você recebeu. Fica firme e Deus justificará você. Tinha muitas coisas ainda que a gente podia falar, mas o nosso tempo é muito curto. Irmão, o diabo ele é legalista e oportunista, mas aquele que é servo, ele não vai conseguir derrubar. Porque o servo preza obedecer o seu Senhor. O servo preza ficar na palavra a qual ele ouviu. Só para a gente finalizar, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, para a gente finalizar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Abra aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. No versículo 16, a Bíblia diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda palavra inspirada, ela vem simplesmente, irmão, para te ensinar. Recebeu a palavra? Está inspirado? Deus está falando com você? Deus está te ensinando a ser servo. Toda a palavra é para ensinar, depois redarguir. É corrigir, para instruir em justiça. Esse redarguir, corrigir e instruir é Deus mostrando, em outra tradução diz, Deus ele quer mostrar o seu erro para que você venha anular ele. Na palavra, Deus cutuca a sua ferida, ele vai te confrontar, mostrando para você os teus erros, para que você possa aniquilar e que você não venha dar mais ocasião nem oportunidade para o diabo atacar você. Eu espero que você tenha entendido, irmão, a palavra de Deus. Eu espero que você tenha entendido. Eu ia parar aqui, mas Deus tem me incomodado, irmão. Eu falei bastante hoje aqui com o povo, eu quero falar com você. Eu creio que você não deve estar preocupado com orar, não. Eu vou pedir mais uns minutinhos para você aqui, tá? Eu senti no coração de falar. Seja servo de Deus. Eu sei que muitas pessoas vão me criticar. Eu sei que muitas pessoas vão falar mal. Eu sei que muitas pessoas podem sair da igreja. Eu sei que muitas pessoas podem deixar de me assistir. Eu não importo, irmão. Eu estou dando a oportunidade de você aprender. E como um bom servo de Deus, eu vou obedecer a Deus. Eu não prego aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu prego aquilo que Deus sabe que a pessoa precisa ouvir para ensinar, para corrigir, para redarguir. Paulo, presta atenção no que Paulo diz. Paulo ele diz assim, que também foi um grande servo. Ele diz assim, ó, que ele, para você entender bem, não vou falar do jeito da Bíblia não, vou falar de um jeito que você possa entender. Paulo disse assim, ó, eu era importante no meio do meu povo, os hebreus. Ele até diz, né, que na palavra dele, que ele era hebreu de hebreus. Olha só, ele era importante, tinha cargo, título no meio do povo dele, ele era importante, rico, um homem poderoso. E ele zelava muito pela religiosidade. Ele era religioso. Quantas pessoas são religiosas e pensam que são servos de Deus e nunca foram? Por causa que é religioso e idólatra.
Eu quero te ensinar hoje que você possa estar disposto a aprender. Porque Paulo diz assim, eu achava que o que eu fazia era certo. Mas quando eu me encontrei com Jesus de verdade, que é o caminho, a verdade e a vida, o Jesus, que é a palavra na sua essência, quando eu entendi Jesus, quando eu me encontrei com ele de verdade, eu entendi que tudo que eu fazia, que eu achava que era certo, eu vi que era tudo errado. E Paulo diz, o que eu fiz? Eu abandonei tudo. E eu considerei tudo aquilo que eu achava que era bom, certo e proveitoso para mim, eu considerei como esterco. Olha que coisa. Eu não tenho vergonha de falar, não. Você entendeu o que eu quis dizer? Paulo falou assim, olha, tudo que eu achava que era certo, eu considerei como bosta, como merda, como cocô. Eu considerei tudo isso para que eu pudesse chegar até Cristo de verdade, para que eu pudesse conhecer, para que eu pudesse servir. E a Bíblia fala que aquele que quer servir a Jesus, seguir a ele, tem que negar a si mesmo. Largar o seu achismo. Eu penso assim, eu sou assim, não. Paulo diz, eu considerei tudo como esterco para que eu pudesse alcançar a Cristo de verdade, para que eu pudesse conhecer Ele de verdade. E tem muitas coisas que eu falei que são vícios que a gente teve. Paulo chegou a dizer assim, ó, a Bíblia chega a dizer assim, ó, que nós temos que abandonar as coisas que nós aprendemos com os nossos antepassados. Muitas pessoas, para servir a Deus de verdade, para ser honrado para Deus de verdade, para ir para o céu, precisa abrir mão de dogmas, de doutrinas humanas que receberam por tradição dos seus pais, das bisavós, tataravós, avós, dos pais no passado. Não, hoje você conhece a Cristo, abandona isso e vem para Ele de verdade. Receba a palavra. A verdade não é o que seu pai, o que a sua bisavó falava, mas o que Deus fala na sua palavra. A verdade não sou eu o dono da verdade, eu, pastor Júnior, não sou eu o dono da verdade, não é nenhum pastor, não é nenhuma religião, não é nenhum ministério, é a palavra de Deus. Abra mão dos seus preceitos, dos seus conceitos, abra mão do seu achismo e faça como Paulo, abra mão do que você acha que é certo para viver aquilo que Deus diz que é certo. Abra mão. Deus às vezes está me usando para falar com você como me usou para falar com a igreja hoje. E eu não mercandejo a palavra, eu prego a palavra na essência. Dou a quem doer. Como eu falei hoje aqui, eu não acredito em negócio de campanha, de proposta, é algo meu. Eu não vou te dar rosa, não vou te dar feijão, não vou te dar arroz, não vou te dar água, não vou te dar nada, eu vou te dar a palavra. Esta palavra é o suficiente. É ela que vai curar, que vai libertar, que vai transformar. Mas tem pessoas que estão tão viciadas nas coisas que elas não conhecem a Cristo porque estão apegadas em algo que ela acha que vai levar ela para algum lugar. Eu estava comentando, irmão, esquece Maria. Maria foi só um ser humano, como você e como eu. Maria não tem nenhum tipo de poder, ela só foi a mãe de Jesus. Ele é o Salvador, não é a Maria. Esquece Maria, esquece Benedito, esquece João, esquece Aparecida, esquece, meu querido. Se apegue com Jesus, o autor e o consumador da fé, porque Deus condena tudo isso. Deus condena todas essas coisas. Deus está te dando a oportunidade para conhecer. Isso é um vício, um negócio que você pegou e que você não solta. Enquanto você não soltar, você não vai ter a oportunidade de conhecer Deus de verdade. Esquece. Eu estava pregando na igreja hoje falando sobre cruz. Irmão, cruz não é sinal de bênção, cruz é sinal de maldição. A Bíblia diz que Cristo, quando foi na cruz, ele foi amaldiçoado pelos nossos pecados. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. A Bíblia não manda você olhar para a cruz, a Bíblia manda você olhar para aquele que se entregou na cruz. A Bíblia não manda você olhar para a cruz, ela manda você olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé. Sinal da cruz não expulsa lobisomem, não expulsa demônio, não tira capeta, nada. A cruz não é sinal de bênção, é sinal de maldição. Abandona isso, se apegue com Cristo, se apegue na palavra. Se você quer ser servo de verdade, abandona o seu achismo, irmão. Os deuses, as imagens de escultura não vai levar você em lugar algum. Se apegue com Deus. Como eu falei, Aparecida, Maria, Benedito, Expedito, Antônio, Cícero, todos esses foram pessoas excelentes. Todos esses foram homens e mulheres de Deus de uma forma extraordinária. O que eu quero levar você a entender que eles não têm poder para abençoar você. Só isso. E o que a Bíblia diz? Isso é mandamento, tá?
Deus, ele diz na sua palavra, e isso está nos 10 mandamentos, não se prostrará nem adorará diante de mais de nada nem ninguém que existe nos céus e também na terra. Simples. Você pode querer ficar bravo, me odiar, não me assistir, mas eu estou ensinando aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina para que você possa ser servo de verdade. Eles foram simplesmente homens, mas não têm poder para fazer nada, nem bem nem mal contra você. A própria Bíblia diz isso. E Deus diz no seu mandamento, não se prostrará diante de nada nem ninguém, da imagem nem de bicho, nem de homem, de nada que está no céu, nem daquilo que está na terra. Isso é mandamento. Só pode se prostrar diante do seu Deus. E aí, só pra gente terminar isso aqui, pra você, eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Dá uma olhada aqui, o pau lá que matou a cobra. Isaías 45, presta atenção. Isaías 45, olha o que a Bíblia diz. Isaías, eu quero que você abra para você ver, tá na palavra, tá na Bíblia, eu quero que você veja. Dá uma olhada, Isaías 45, versículo 20. Olha o que Deus diz na sua palavra. Olha, 20. Isaías 45, versículo 20. Diz assim, congregai-vos. Ou seja, congregar é se reunir em um lugar. Congregue. Deus está dizendo, congregai-vos. E ele está dizendo, vinde. Jesus diz, vinde a mim. Vinde, chegai-vos juntos. De quem? De Deus. Vós que escapastes das nações. Ou seja, você que escapou dos dogmas, dos preceitos, dos preconceitos, você que escapou da religião, você que quer escapar da doutrina humana, ele disse, vinde. Mais outra vez, congregai-vos, vinde, chegai-vos junto, vós que escapaste das nações. Aí ele diz, olha o que Deus diz, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus, com letra minúscula, que não pode salvar. Não sou eu que estou falando, é Deus, é a sua própria palavra. Vou ler outra vez. Congregai-vos, vinde, chegai-vos junto, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão. Não é o que está escrito na sua Bíblia? As suas imagens de escultura, feita de madeira, roga a um Deus que não pode salvar. Não salva. Não tem, não cura, não transforma, nada, não salva. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Seja servo dele e bem-aventurado será você em tudo aquilo que você fizer. Olha só, esses dias eu estava vendo um padre pregando e ele falando a respeito de imagem. Ele diz, eu não concordo. A Bíblia fala que Deus condena. E se Deus condena, eu não quero fazer. Não é imagem, não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, não é aquele outro, é Jesus. Olhe para ele. Irmão, eu olhei aquele padre e falei, louvado seja Deus. Que homem abençoado, um padre. Falei, esse aí tem coragem de pregar. Esse tem coragem de falar a verdade. Esse não engana as pessoas. E eu orei, eu falei, Deus, um dia eu quero me encontrar com esse lá no céu, lá na glória. Pastor, mas ele vai? Vai. Por quê? Porque ele foi verdadeiro. Porque ele pregou o evangelho. Porque ele não enganou as pessoas. Ele sabe o que é certo e o que é errado. E muitos católicos, irmãos católicos, nós vamos encontrar lá no céu, que não compactua com aquilo que é errado, mas que cumpre a Bíblia na sua essência. Que Deus abençoe você, meu querido, que você possa ter recebido esta palavra e que Deus possa te abençoar em nome de Cristo. Bem-aventurado é aquele que ouve e aceita, porque se multiplicarão anos de vida e paz. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, te louvo, meu Deus, te glorifico, Senhor. Te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de ser um pregador do seu evangelho. Meu Pai, o privilégio de ministrar a Tua palavra, de ensinar as pessoas o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra na sua essência. Ah, Senhor, não com sublimidade de palavra, mas com poder, com virtude, a qual irá transformar a vida das pessoas.
Obrigado pelo entendimento, pela palavra que o Senhor trouxe hoje ao nosso coração. Pessoas assim como Davi, assim como Daniel, meu Pai, assim como Paulo, que estão dispostas a servir ao Senhor continuamente. Servir de verdade, em espírito e em verdade, dentro da tua palavra, não no achismo, meu Pai, não na doutrina, não na religiosidade, mas dentro sim da doutrina da sua palavra. Eu sei que muitas pessoas, meu Pai, ouviram e foram alcançados pela revelação da tua palavra. Eu ministro, mas o Senhor, Espírito Santo, convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Pai, convença a mim, convença cada pessoa agora que nos ouviu, Senhor, que está ligado nessa live. Proteja este homem, esta mulher, a família deles, porque eles são servos, porque eles estão dispostos a abrir mão, meu Pai, dos dogmas, dos preceitos, da religiosidade, meu Deus, da doutrina humana, para servir o Senhor, para ouvir e ser cumpridor e não somente ouvinte da tua palavra. Perdoa, meu Deus, os nossos erros, falhas, pecados, e que possamos estar, meu Pai, dispostos e prontos para poder cumprir, honrar o Senhor e a sua palavra e todos aqueles a qual o Senhor colocou ao nosso lado. Pai, nos ajude a orar, a vigiar. Não permita que o inimigo ache em nós vício, culpa, brecha, ocasião, mas que possamos ser irrepreensíveis e preparados para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém! E graças a Deus, amém? Que Deus possa ter abençoado você e um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Lembra das 5 pessoas? Vamos cumprimentar, falar com as 5 pessoas e que Deus abençoe você. Me perdoe se eu falei alguma coisa que eu machuquei, que eu alguma coisa que eu constrangi você, mas Deus, como eu disse, a palavra inspirada, ela vai redarguir, ela vai corrigir os nossos erros. Se Deus falou com você, você sentiu a unção, faça, cumpra, seja servo e Deus vai abençoar você. Olha, até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, tá? 5 pessoas pra gente finalizar. Louvado seja Deus. Quem está falando conosco aí? Kelly Cristina. Minha amiga Kelly Cristina, essa aí é de onde? É lá de Rondonópolis? Pastor, ela não colocou aqui da onde ela é. Eu acho que é a Kelly Cristina lá de Rondonópolis. Ou pode ser a Kelly Cristina, aquela que foi minha obreira lá em Cuiabá, no CPA. Coloca aí, qual Kelly Cristina? Se for de Rondonópolis, Deus abençoe. Se for de Cuiabá, Deus abençoe também. Obrigado por estar nos acompanhando até esse momento. Quem mais? Lídia Weber Amaral. Olha a minha prima, Lídia Weber Amaral. Deus abençoe a senhora. Não sei se já foi embora de volta para casa, mas se foi, que Deus abençoe. Obrigado por estar nos acompanhando. N. Oliveira. Essa minha prima que eu falei aí, ela é lá do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe ela. N. Oliveira. Em Recife, estado maravilhoso, abençoado por Deus. Que Deus abençoe mais. Como que é o nome? Elizabeth Sabino. Elizabeth Sabino, lá de Barreiros, Pernambuco. Que Deus abençoe. Obrigado por estar ligado conosco, minha irmã. Josiane Souza. E a Josiane Souza. Que Deus abençoe. Obrigado a todos que ficaram ligados conosco até o final da live. Mais alguém de fora aí ou não? A Kelly Cristina colocou que é de Cuiabá. Ah, foi a minha meinha lá do CPA. Deus abençoe você, Kelly. Obrigado. Um abraço aí para toda a família, tá? Deus abençoe você. Chegamos ao final de mais uma live e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Excelente semana em nome de Cristo. Tchau, abençoados.